E aí? Boa noite, tudo bem? Quem está feliz e empolgado aí para essa noite? Amém, gente, eu fui muito abençoado desde o início dessa tarde até hoje à noite. Eu creio que Deus tem muito mais para nós, para todos nós vivermos essa noite aqui. Eu queria convidar, nesse primeiro momento, a gente ter um tempo de agradecimento a Deus. Talvez a gente não perceba, mas participando da conferência, desse tempo, de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, e fica evidente a graça e a misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós, como igreja. Se nós estamos aqui hoje, é porque de alguma forma a misericórdia de Deus nos guardou, e vale a pena nós agradecermos, honrarmos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco, como família. Eu creio que Deus tem preparado todos nós, como indivíduos, como igreja, como família, para dar continuidade ao propósito que Ele tem, amém? Eu queria convidar você aí no seu lugar, junto comigo, fazer a sua oração, mas agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo cuidado com a sua vida, com todos nós. Jesus, te louvamos e agradecemos por essa noite, por todo esse tempo que estamos vivendo como sociedade, Pai, por tudo aquilo que foi construído até aqui, Pai, na nossa vida, Jesus. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos sustentou, o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa igreja, os nossos irmãos, Pai. Obrigado porque temos o privilégio de ser uma igreja dependente do Senhor, guiada pelo Teu Espírito, Jesus. Queremos, Pai, a partir dessa conferência, abraçarmos ainda mais o nosso chamado, o propósito que o Senhor confiou a nós como igreja, Pai. Louvamos o Senhor por esse tempo, por cada ministração que vimos aqui nessa tarde, à noite, no qual nós iremos ainda ouvir. Queremos, Pai, render glórias a Ti, Jesus, porque o Senhor é santo e bondoso, Pai. Santo é o Teu nome, Jesus. Que o Senhor seja glorificado através das nossas alegrias, tristezas, de tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Gente, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos? Amém. Gente, eu não sei vocês, mas eu creio que se nós estamos aqui é porque de fato nós estamos na igreja. E eu creio que Deus, Ele tem um propósito eterno, desenhado lá na eternidade para aquilo que nós iremos viver. E eu gosto de falar de igreja, viver igreja e entender aquilo que Deus está realizando no nosso meio. E hoje nós então estamos falando sobre a igreja na pandemia. O que ela nos ensinou, o que nós podemos tirar de lição. E eu creio que Deus tem algo especial para cada área pertencente, para cada área que é atuado dentro da igreja. E o que eu quero compartilhar com vocês é sobre um chamado geral, um chamado comum, mas que por trás dele carrega tudo aquilo que nós somos como igreja. O tema que eu vou conversar com vocês é discernindo os tempos. E antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria trazer para você uma menção acerca do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6. Ele fala que o povo de Deus estava sendo destruído, ou perecendo, em outras versões, por falta de conhecimento. Alguém já ouviu esse texto? Texto bem conhecido. E de fato, o que Oséias, naquele contexto, sendo levantado por Deus, vem acusar, corrigir o povo de Israel, é que o povo, sendo uma propriedade do Senhor, aqueles que deveriam representar o Senhor aonde eles estavam vivendo aquém do seu chamado. Judá, juntamente com Israel,
tinha um propósito estabelecido por Deus de representá-lo, vivê-lo segundo quem Deus é. E Deus vem através do profeta Oséias, revelando um adultério que estava acontecendo no relacionamento de Deus com o seu povo. O povo que foi separado, chamado por Deus, que deveria viver completamente numa aliança perfeita e plena com Ele, estava se prostituindo. Então Oséias, levantado por Deus, acusa esse povo por não viver como Deus tinha planejado, determinado, e consequentemente isso estava trazendo destruição para aquele povo. E Deus então corrige, exortando eles por essa falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento não tem a ver em saber que Deus existe ou está presente ou não, mas um conhecimento de quem Deus é, do seu caráter, do seu plano eterno, de como Ele desejaria que eles vivessem. E toda vez que nós, como povo, como propriedade, como a igreja de Cristo, abandonamos o conhecimento de Deus, a maneira como Ele estabeleceu e deseja que nós vivamos, nós caminhamos para destruição. Nós percebemos nações, lugares, regiões onde o conhecimento, a revelação de Deus não é clara, onde o homem não sabe o que Deus espera de si, o que Deus planejou para a eternidade. Quando não há esse conhecimento, gera destruição e morte. E o chamado de Oséias para aquele povo é: ei, volte-se para o conhecimento, busque entender, compreender qual é a vontade de Deus, porque uma vez que vocês abandonaram isso, vocês estão caminhando diretamente para a destruição. E aqui cabe um princípio muito simples, mas que determina o culto da igreja. Nós precisamos, no tempo no qual nós vivemos, compreender qual é a vontade de Deus. O que Deus estabeleceu, qual é o seu mandamento, quem Ele é, qual é a conduta que Ele espera de nós. E o que se percebe diante do que nós vivemos em um ano e meio quase atrás, é que quando nós abandonamos esses desígnios, os preceitos, quando nós deixamos de enxergar o mundo como Deus enxerga, nós somos levados à destruição. E muito mais, não aderir à vontade de Deus, não viver segundo a vontade de Deus, nos leva para uma idolatria. Amém? Repete comigo: idolatria. Todo homem, quando não vive o propósito de Deus, ele começa então a viver para o seu propósito. E viver para o seu propósito, o fim disso vai ser idolatria, porque o fim é você mesmo. Então, quando nós não vivemos aquilo que Deus já declarou e determinou, não é simplesmente uma escolha pessoal, mas é uma inclinação para a idolatria, aonde isso rouba de nós o propósito pelo qual nós existimos. E isso não é somente uma escolha pessoal, mas uma investida de Satanás para que foquemos nossas vidas aqui, tornando o que nós cremos e acreditamos o centro de tudo. Então nós precisamos urgentemente, como igreja, voltar os nossos olhos, presta atenção, a maneira como nós enxergamos a vida com a ótica de Deus. Nós precisamos viver, planejar, sonhar, estabelecer a igreja de Cristo, viver uma vida familiar, um relacionamento conjugal, com a ótica bíblica acerca da vida. O que determina a maneira como nós vivemos ou vamos viver, não é as circunstâncias momentâneas, mas é aquilo que a Bíblia já declarou. Aquilo que a Bíblia afirmou acerca da vida, isso é a verdade no qual nós devemos crer e viver.
E nós precisamos então urgentemente voltar os nossos olhos, corações, planos para o propósito de Deus. Presta atenção, o conhecimento de Deus, de quem Ele é, do seu caráter, da sua vontade, é o antídoto para que nós não sejamos destruídos. Isso é evidente quando não conhecíamos a Deus, vivíamos uma vida completamente torta, destrutiva. Por quê? Porque não sabíamos qual era a vontade de Deus para aquela situação, e isso gerava destruição, não é verdade? Por quê? Porque não sabíamos de fato qual era a vontade, como Deus enxerga a vida para devidas e certas circunstâncias. E nós precisamos viver uma vida com uma cosmovisão bíblica. Você precisa ser guiado, governado por aquilo que a Bíblia afirma sobre a vida, sobre a existência, e não sobre aquilo que as circunstâncias apontam e dizem. Amém? Como igreja, fomos chamados e separados por Deus para viver o seu propósito aqui na terra. Separados e chamados. Então existe um povo dentro de um mundo no qual nós vivemos, que foi separado para viver para Deus, representá-lo. Devemos ser governados então por Ele. O que deveria nortear a minha vida e a sua vida, a vida da igreja, é o propósito de Deus. E a Bíblia, ela deixa muito claro e evidente o seu propósito. E nós precisamos recorrer de forma imediata para aquilo que Deus já estabeleceu por meio da sua palavra. E o que fica evidente na pandemia é que grande parte da própria igreja de Cristo estava vivendo desalinhado com o plano eterno de Deus já estabelecido. Muitos de nós fomos frustrados durante a pandemia. Muitos de nós fomos pegos de surpresa com os acontecimentos que aconteceram, como se aquilo tudo nunca fosse, de alguma forma, uma notícia nova para nós, como se nós em algum momento não sabíamos que existiria aqueles acontecimentos. Fomos pegos de surpresa por algo que a Bíblia já tinha falado. Mas por quê? Porque os nossos planos e sonhos são planos voltados para essa terra presente. E que eu creio que Deus, de alguma forma, tem usado e está usando e quer renovar no coração da sua igreja, é que nós voltemos os nossos olhos para aquilo que é eterno. Os nossos planos precisam ser os planos de Deus. Os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Por quê? Porque uma vez que nós pertencemos a Ele, precisamos viver de acordo com aquilo que Ele planejou e determinou. Somos influenciados pela mídia, onde a mídia, contribuindo para a humanidade, prega que nós estamos no controle de tudo, que o homem está avançando, que a tecnologia traz resultados que vai mudar a história do mundo, colocando o homem no centro, como se o homem pudesse de alguma maneira ter o controle das coisas. E o que a pandemia nos ensinou é que nós somos meros mortais, limitados, que se não nos colocarmos no nosso lugar, nós seremos destruídos. E infelizmente, esse pensamento midiático do nosso século acabou se infiltrando no nosso meio e roubando de nós aquilo que realmente importa, que é o propósito eterno de Deus. A única coisa que vai prevalecer é o propósito eterno de Deus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. O propósito eterno de Deus precisa prevalecer.
Meu irmão, a Bíblia já afirmava sobre os acontecimentos no qual nós vivemos. Mateus 24, Jesus, quando foi questionado acerca dos dias futuros, ele fala como seria o início das dores, como viveria a igreja, a perseguição, doenças, tudo aquilo que envolvia a história. Então, de alguma forma nós já fomos avisados por meio da palavra de Deus. Então a pergunta que eu faço é: por que nós então fomos pegos de surpresa? Se o próprio Jesus, por meio da sua palavra, falando aos seus discípulos, diretamente servindo para nós, já tinha afirmado. O que me faz entender é que nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Podemos viver em certas partes, mas não abraçamos um todo, uma cosmovisão bíblica acerca do chamado de Deus. Meu irmão, presta atenção, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que é o início e o fim, aquele que é o autor da história, aquele que determina tudo, aquele que abre porta onde ninguém pode abrir, onde fecha a porta onde ninguém pode fechar. E servindo a esse Deus Criador, soberano, Deus em sua glória e majestade, estabeleceu o seu plano eterno, do que Ele faria, como seria, e deu a nós, como igreja, o caminho pelo qual nós deveríamos caminhar. Então você concorda comigo que nós somos privilegiados? Nós, como igreja, deveríamos estar um passo à frente. Por quê? Porque nós já sabemos o futuro, não sabemos os detalhes. Não devemos querer também saber todos os detalhes, mas o plano geral, o macro, nós sabemos. Nós sabemos que nós não vamos parar por aqui, nós cremos na vida eterna. Sabemos que Jesus voltará, amém? E isso precisa ser algo real e vivo no meu e no seu coração. Por mais que o tempo demore, por mais que as coisas aparentemente, olhando, parece que nada está acontecendo, mas Jesus voltará. E a igreja precisa estar desejosa, pronta, se preparando, vivendo a vida, estabelecendo sonhos e planos para esse momento, para esse lugar que Deus nos colocou. Não temos todos os detalhes, mas nós temos o suficiente para viver como sábios no meio desses dias. Nós precisamos ser aqueles que de alguma forma serão usados por Deus como igreja para apontar para aquele que é o único que pode trazer esperança para nós. Meu irmão, a vacina é bênção de Deus, é ferramenta de Deus, mas ela não te livra da vida eterna. A vacina não pode dar a ninguém segurança da vida eterna. Ela pode te poupar hoje de um vírus, mas amanhã, daqui a anos, você vai morrer. Agora nós como igreja sabemos e temos a resposta daquilo que as pessoas precisam, e a resposta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a resposta. Muitos procuram em plano de saúde, em países com desenvolvimento maior, para de alguma forma ter segurança. E meu irmão, aqui cabe nós reconhecemos que dinheiro nenhum, país nenhum foi poupado por isso. Então nós aqui temos um privilégio, estamos um passo à frente, precisamos então, diante disso, entender que nós somos responsáveis com aquilo que nos foi confiado. Você é responsável por aquilo que foi confiado e revelado para você. E nós como igreja fomos agraciados por Deus para viver dessa forma. Então o meu primeiro conselho é: viva com uma cosmovisão bíblica acerca da vida. Presta atenção, não é as circunstâncias que determinam o que nós iremos fazer ou como iremos viver, mas é aquilo que a Bíblia declarou. Ela que norteia, ela que direciona a nossa vida. E diante disso, quero convidar você a abrir aí na sua Bíblia
Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios capítulo 5, verso 15. Nós iremos ler um conselho de Paulo à igreja de Éfeso. Éfeso é uma carta completamente direcionada para a igreja, com ensinamentos, doutrinas, que norteiam e direcionam a forma como nós iremos viver. E Paulo aqui, nesse capítulo, ele vai dar um conselho para aqueles cristãos viverem em comunidade. Como eles deveriam viver discernindo a vontade de Deus. E por isso que, quando a gente fala em discernir a vontade de Deus, o que precisa vir à nossa mente é recorrer completamente para a palavra de Deus, porque ela contém qual é a vontade de Deus. E olha só o que ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Primeiro ponto que nós podemos entender com esse texto: a nossa maneira de viver revela a nossa sabedoria e aquilo que nós cremos. Então, a maneira como nós, como igreja, nos comportamos diante das circunstâncias no qual nós vivemos, dentro da pandemia, fora da pandemia, revelam o que nós cremos acerca da vida, o que nós pensamos, a maneira como nós enxergamos aquilo que está acontecendo. Então nós precisamos entender que a nossa prática, ela não é uma prática individual, isolada, que tem a ver com a minha vida, mas a nossa prática como igreja, ela está completamente ligada com aquilo que nós cremos. E o que nós cremos? Somos eternos, criados para a eternidade, somos peregrinos, e estamos aqui cumprindo uma missão, amém? Nós estamos em uma missão, nós não somos daqui. Então as nossas ações em meio à pandemia vão revelar quem Deus é. A nossa ação em meio à pandemia revela que Deus é soberano, que Ele é o autor da história. Então não tem como nós vivermos aquém daquilo que a Bíblia já declarou. E o conselho de Paulo é: vivam de maneira sábia, não sejam insensatos, aproveite as oportunidades, vivam de acordo com o propósito eterno de Deus. Precisamos planejar, sonhar os nossos planos e sonhos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Que não sejamos insensatos. Segundo, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Repete comigo: a vida é curta. Meu irmão, eu não sei você, mas com o passar dos anos a gente vai percebendo como de fato a vida é curta. Quando a gente é adolescente novo, parece que não passa nunca. Na verdade, eu lembro que quando eu queria ter carteira de motorista para dirigir meu irmão, parece que os anos nunca chegavam aos 18 anos. Aquilo era infinito. Mas conforme você vai ficando mais velho, experimentando a vida, casando, tendo filhos, pastoreando, você vai percebendo que a vida é curta, ela passa rápido. Se você me perguntar como você era com 27 anos, eu nem lembro, tão rápido que passou. E nós precisamos, diante disso, entender que a Bíblia está afirmando que a vida é curta. Então, se a vida é curta, e a nossa vida precisa ser vivida de uma maneira que honre e glorifique a Deus, nós precisamos aproveitar todo o tempo que nós temos. Concorda comigo? Nós não podemos desperdiçar tempo. Salmos 144 diz que o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira.
Ah, não, vamos esperar um pouco, ainda não é tempo de evangelizar, ainda não é tempo de ir atrás daquela pessoa, né? Existe todo um processo, vamos orando, meu irmão, a vida é curta. Não ache que nós temos todo o tempo do mundo para planejarmos uma vida terrena e uma vida espiritual. E quando eu digo isso, eu não estou falando que Deus está com pressa, mas Deus tem uma urgência, e essa urgência ela foi colocada sobre nós. Isso precisa ser a prioridade do meio do seu coração. Diante dessa ótica, devemos aproveitar todas as oportunidades para proclamarmos a vontade de Deus e o seu Evangelho. Não podemos desperdiçar tempo. Todo tempo é tempo de manifestar a graça e a misericórdia de Deus. A vida é rápida e curta. E essa precisa ser a visão da igreja. A igreja precisa ser incumbida com esse pensamento bíblico, de viver aproveitando os seus dias. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,18, ele diz: assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Simples, foque naquilo que é eterno. E o que, infelizmente, ficou evidente nesse tempo, quantos de nós estávamos focando naquilo que é transitório? Se entregando, dando tudo de si para planos passageiros, que no fim, a pandemia roubou tudo de você. E não que isso seja errado, desejar, sonhar, planejar, mas, meu irmão, existe uma prioridade para aqueles que pertencem a Deus, e a prioridade deles é fixar os olhos naquilo que é eterno. A igreja precisa respirar, viver a eternidade, porque lá é a nossa morada. Nós não fomos criados para viver aqui. E esse é o conselho de Paulo. Olha o que ele fala: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Presta atenção de novo, a Bíblia está afirmando: os dias são maus. Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia afirma que os dias no qual nós vivemos são maus. Por mais que nós tenhamos momentos de bondade, de graça de Deus, de alegria, mas ainda assim a Bíblia está afirmando que os dias são maus. E presta atenção, não foi a pandemia que gerou dias maus. Não foi a pandemia. Nossa, vivemos dias terríveis como humanidade, dias maus. Olha quantas pessoas estão morrendo. Antes não morria? Antes não tinha maldade? O que mudou? O que mudou, na verdade, é a nossa ótica de olhar a vida de uma maneira mundana e não de uma maneira bíblica. Os dias, desde a queda, sempre foram maus. O que a pandemia fez, ela tornou evidente a maldade que sempre estava ali. Não é verdade? E é engraçado que você lia pessoas: nossa, é um momento oportuno, agora é o momento de pregar o Evangelho, porque as pessoas estão frágeis. Sim, mas antes não era? Antes não tinha problema, não tinha maldade? Sempre houve, mas o que não houve, ou não existia, era uma ótica bíblica nossa acerca daquilo que Deus já tinha falado. Os dias sempre foram maus. Então, sempre, todo o tempo é uma oportunidade de manifestar a graça de Deus derramada por meio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Sim, as pessoas estão mais frágeis, sim, mas, meu irmão, sempre houve fragilidade, sempre houve dia mau. Nós, como igreja, temos um chamado, e esse chamado não está condicionado a catástrofes, doenças, pandemia.
Nós temos um chamado, ele está condicionado à palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui reunidos como igreja, existe um chamado para nós como igreja, de manifestarmos a graça e a misericórdia de Deus, trazendo esperança, vivendo uma vida com uma cosmovisão bíblica. Continuando o texto. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo nos dá uma clareza que é necessário para nós, como igreja, compreender qual é a vontade do Senhor. E sabe, muitos têm o costume de pensar simplesmente que compreender a vontade do Senhor é ir orar e entender o que Deus está fazendo ali, e Deus vai falar, olha, agora eu estou fazendo isso, você deve vir para cá, deve vir para lá, né? Sim, existe essa maneira como Deus fala especificamente, mas compreender a vontade de Deus, ela precisa ter um início, e esse início é aquilo que Ele já declarou por meio da palavra. É só por meio daquilo que Ele já declarou, nós temos a base para que nós possamos então discernir qual é a vontade de Deus. E esse é o chamado que eu creio que Deus deseja, que nós voltemos os nossos olhos e corações para o conhecimento dEle, para aquilo que Ele já falou, para aquilo que Ele já declarou. E quando nós dependemos dEle, vivemos com a sua ótica, com aquilo que Ele determinou, meu irmão, com certeza a pandemia não teria feito o estrago que fez no meio da igreja. Gente não sabendo mais no que crer, não é verdade? Pô, mas pastor, Deus não é amor, mas por que está acontecendo isso? Mas nós somos crentes, nós também passaremos por doenças. E consegue perceber uma falta de compreensão daquilo que Deus já declarou. E o chamado de Deus para nós essa noite é voltarmos os nossos olhos para aquilo que Ele determinou para o seu propósito. O nosso coração precisa ser guiado, nada é mais importante para nós do que fazer a vontade de Deus, cumprir o seu propósito. E Paulo, finalizando aqui, ele dá um conselho para Timóteo, que eu creio que é de grande valia para nós. Presta atenção. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Abre comigo lá, para finalizarmos. Segunda Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, repete comigo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, presta atenção, a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, pregue a palavra, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus propósitos, seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Repete comigo. Seja moderado em tudo. Suportando os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Meu irmão, nós sabemos que existe chamado específicos para cada um de nós, mas existe um chamado geral para a igreja. Todos nós somos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E nós carregamos a esperança para esse mundo. Nós carregamos a esperança que de fato tem poder para transformar
a vida das pessoas. Então nós precisamos viver, estabelecer a nossa vida com essa ótica. Lutero, ele fala uma frase muito interessante, olha o que ele fala: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Amém? Que nós possamos viver tudo aquilo que Deus preparou, estabeleceu na eternidade, de fato, crendo que aquilo que Ele determinou é a maneira no qual nós devemos viver. E que em todo tempo, é tempo de anunciar as grandezas de Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, por favor, eu queria orar por você. Eu quero orar para que Deus, de alguma forma, desperte em nós esse senso de viver a vida baseado naquilo que Ele já declarou. E meu irmão, eu creio que quando nós abraçarmos de fato aquilo que Ele estabeleceu, meu irmão, ninguém vai segurar a igreja de Cristo. Amém? Jesus, te louvamos e agradecemos, Pai, porque o Senhor escolheu revelar a nós os teus propósitos e desígnios eternos, Pai. Somos privilegiados porque recebemos do Senhor revelação do que aconteceria, de como deveríamos viver diante das circunstâncias. Eu peço a Ti, Jesus, que nessa noite os nossos olhos, os nossos corações se volte para a Tua vontade e que ela determine a maneira como nós iremos viver, Pai. Queremos honrar, queremos ter o Seu propósito como aquilo que tem mais valor na nossa família, na nossa igreja. Queremos dar a nossa vida até que o Senhor volte, Pai. Pedimos a Ti que a Tua graça e misericórdia esteja sobre nós, que nós possamos anunciar aquilo que recebemos do Senhor, Pai. Oramos dessa forma, no nome de Jesus, amém. Amém. Você dá uma salva de palmas para Jesus?